Olá, seja bem-vindo ao podcast cristão, podcast chamado Prosa Cristã, diretamente aqui da TV Oitimba. Eu sou a Natália Lima, tenho o grande privilégio de estar aqui apresentando esse podcast. Esse podcast de hoje, esse episódio de hoje, tem o tema O Custo de Servir a Cristo. E nós convidamos uma pessoa muito especial. Ele é marido da missionária Rubenilda, pai da Joquebede e do Isaac. Ele é pastor coordenador da Assembleia de Deus Missão Área 2, pastor Moisés Alves. Muito obrigada, estou muito feliz porque o senhor aceitou esse convite. E eu gostaria que o senhor começasse já contando um pouco da sua história. Se o senhor quiser acrescentar mais alguma coisa à sua apresentação, pode ficar à vontade. Ok. Oi, que bom estar aqui, ser escolhido, para mim é um privilégio, um prazer. Eu sou pastor Moisés, eu sou vindo de um lar cristão, desde criança, que quando eu nasci meus pais já eram crentes e a gente vem seguindo a Cristo desde criança, a vida toda intensa, servindo ao Senhor em todos os momentos da nossa vida. Então é um prazer estar aqui, poder estar inaugurando esse momento aqui nesse podcast. E estou muito feliz mesmo. Teremos bastante conversa por aqui, vai ser muito bom. Vai ser muito bom. Eu ia perguntar para o senhor como foi a sua conversão, né? O senhor já está dizendo que veio de um lar cristão, mas tem sempre aquele momento de encontro com Jesus. Como foi o seu primeiro encontro com Jesus? Assim, aquele momento que o senhor entendeu, realmente agora eu sou cristão de verdade. Na verdade foi muito cedo, a minha experiência com Cristo foi muito cedo, eu era criança, eu tinha 6 anos de idade, e uma irmã lá no povoado onde eu morava, chamado Brejo de Bezerras, ela tinha muito carinho por mim, inclusive nós éramos muitos filhos, e ela resolveu ajudar o meu pai na minha criação, porque o meu pai já tinha muitos filhos e não tinha um homem, e quando eu nasci homem foi assim, tipo assim, umas filhas, e eu tinha aquele carinho da família por ser o oitavo filho e ser um homem. Tinha o primeiro que foi homem, o segundo que foi homem e eu seria o terceiro, mas o segundo faleceu. E ela resolveu me ajudar na criação, elas tinham umas vacas e dava um leitinho para meu pai me criar. E sempre quando ela podia, ela me levava para ficar à tarde na casa dela brincando com o filho dela por nome Samuel. E uma tarde ela estava bem doentinha, já segundo na época, fase final de algum problema de saúde, não sei qual era a doença, eu era muito criança na época, e ela me chamou para ter uma conversa comigo. E lá Deus usou ela poderosamente em uma profecia, e ela dizia que não ia ver eu sendo usado por Deus, mas ela tinha certeza que Deus ia me usar de uma forma poderosa, que eu ia em lugares onde eu nem conhecia, ia ser um instrumento das mãos de Deus. E naquele dia ali eu chorei muito, fui contar para minha mãe à tarde, não consegui, e ali eu tenho o meu encontro com Deus. Naquele dia ali eu resolvi ser crente de verdade. Aí o meu devocional lá por aquele dia já foi voluntário, eu ia para a igreja se meu pai chamasse, minha mãe, eu lia minha Bíblia, eu orava, eu evangelizava as crianças, assim, de forma natural, toda a minha brincadeira terminava com o culto. E então eu digo que a minha conversão foi ali naquele dia, quando o marido de Job profetizou para mim que Deus estaria me usando nessa terra. Quantos anos? 6 anos de idade. 6 anos de idade. Criança. Criança. Foi muito, ainda hoje eu me emociono, foi muito boa a experiência, muito boa. É diferente, a gente sabe quando é Deus que fala, né? Sabe. É uma coisa que fica, é forte, muito forte. O senhor me respondeu 2 perguntas em uma. Quando Amém. for o seu chamado, eu lhe perguntar depois, quando for o seu chamado para o ministério, né? Okay. Então foi aí também, né, no caso. Eu acredito que isso aí foi de uma certa maneira geral, Sim. né? O específico veio mais tarde, né? Como foi o específico? O específico foi exatamente quando eu tinha um plano, depois de casado, de viver a minha vida, só auxiliar na igreja. Eu não queria liderar ninguém, assim, congregação, dirigir congregação, ser missionário. Não tinha esse entendimento na minha cabeça, na minha mente. Eu achava que estava recém-casado, eu ia viver na minha vida com a minha esposa e auxiliando a igreja a qual eu me entendi, eu cresci e amava a igreja, como amo ainda a igreja Povoado Brejo Grande. E assim a gente casou, com 2 meses de casado, surgiu necessidade de ir para uma congregação. E naquele dia já era 6 da tarde, tudo tem 6 aí, né? Um negócio sério. Aí às 6 da tarde o pastor me convidou que ele queria me empossar naquela congregação, porque era uma congregação nova,
e não tinha um obreiro para assumir aquele trabalho. E eu já tinha na minha cabeça o pensamento formado de, eu não quero dirigir igreja, não quero esse negócio, vou ficar na minha casa, criar meus filhos e tudo bem. Só que ele falou com a minha esposa antes de falar comigo, falou com meu pai antes de falar comigo, aí quando ele me procurou, eu digo, não, eu vou falar com a minha esposa. Ele disse, eu já falei com ela, e ela está de acordo. Aí eu quis fugir, eu vou falar com meu pai, ele disse, também já falei com ele. Aí eu fiquei assim, de mão atada, sem saber o que dizer, como eu queria dizer o não, mas ele já tinha me cercado por inteiro. Sim. Mas me deu um tempo para conversar com meu pai. Aí eu fui conversar com meu pai. De pai, o pastor quer fazer que eu venha ser dirigente aqui nessa igreja e tal. Eu não tenho planos e eu não quero fazer isso e tal. E meu pai nesse dia foi usado por Deus tremendamente, porque se ele não tivesse sido usado, ele teria abortado o meu chamado específico para liderar uma congregação ou a obra do Senhor. E ele disse assim, olha, eu não quero atrapalhar a sua vida, você não me pertence. Eu lhe entreguei para Jesus quando você tinha 3 anos de idade, que você morreu e Jesus ressuscitou. Então, se você não aceitar o chamado e depois vier uma prova, não me culpe. Aí, nesse dia, eu tinha 23 anos na época, nesse dia ele contou o testemunho da minha ressurreição, quando eu tive 3 anos de idade, que é uma longa história. Ah, pois nós queremos ouvir essa longa história. Que história é essa de ressurreição, pastor Moisés? Ah, isso foi uma coisa muito linda. Eu tinha entre 3 e 4 anos, mais ou menos essa faixa etária. Nós íamos para uma festa de Brejo Grande para Heber do Bezerro. Brejo Grande do Bezerro foi o lugar que eu nasci e aonde o meu pai foi dirigente por 10 anos. Só que, em um período, ele morava em Brejo Grande e dirigia essa igreja de Brejo Grande. Então, sempre tinha festa em Brejo Grande e tinha festa em Brejo do Bezerros. Sim. Aí, quando ele resolveu mudar para lá, que a gente foi para lá, eu já era um pouco grandinho, e a gente foi para essa festa lá de Brejo do Grande para o Brejo do Bezerro. Tudo é Brejo, tem que falar direito para não confundir, né? Aí no caminho era só estradinha pequena, estradinha de caminho mesmo, assim, sem ser carroçal, era varedas. Era um verão muito quente e eu ia às vezes a pé e às vezes no colo da minha mãe, na caravana, né, pra festa. E lá na viagem, já quase chegando no povoado, chamado povoado Centro do Cruz, era onde tinha um barraco e tinha muitas árvores e tinha um córrego de água assim, dentro da mata. E eu muito calorento e suado, minha mãe me pegou, me banhou dentro dessa água da mata, muito fria e geladinha a água, muito gostosa a água. E quando ela me banhou, eu com o corpo quente, hoje eu sei que aconteceu naquele dia foi um choque térmico. E eu já saí dali gritando e chorando, todo duro. Eles dizem que eu ataquei corrupção, logo saí da água e eu não parei mais de chorar. Chegamos na festa, eu já estava com febre e não andei mais, travei, não comi e fiquei praticamente os dias da festa chorando até quando a voz apareceu. E já no domingo, era na sexta-feira esse episódio, e já no domingo à tarde, já para 5h30, estava fazendo os últimos detalhes para o encerramento da festa, e meu pai chama os pastores para orar por mim, porque eu estava acabando de morrer, estava dando os últimos suspiros. Quando os pastores chegaram, na época eram os pastores que estavam dirigindo a festa, eu já tinha partido, e é tão tal que nenhum dos pastores quiseram me pegar no colo para orar por mim. O meu pai entregou para um pastor e ele disse, não, irmão Newton, você se segura mesmo. Entregou para o outro e disse, não, você mesmo segura. É porque eles já perceberam que eu não estava mais vivo. E caso, assim, se Deus não quisesse ressuscitar naquela hora, ele não ia sair dali frustrado ali, sem saber o que fazer, porque era um momento de muita dificuldade para a família. Minha mãe chorando, meu pai também desesperado. E ele disse, vamos orar assim mesmo. Aí meu pai me segurou no colo e os pastores começaram a orar. E meu pai sentiu aquela força, aquela autoridade e me pegou e me jogou assim para cima. Me jogou e soltou a força do que ele tinha no braço. Deus, esse menino é para ti! Meu Deus. E me jogou e me aparou. Quando me aparou, eu abri a boca, que eu não tinha abrido a boca naqueles dias, não tinha comido, e começou a sair lágrimas nos meus olhos, percebi que eu estava chorando, e eles agora se alegraram e começaram a tratar de mim, dando chazinho, tomei chazinho e tal, e fui sendo cuidado. Então ele guardou esse testemunho 23 anos. Nesse dia que eu ia dizer o não para a obra, ele disse, você tem um chamado e eu não posso atrapalhar, você é de Deus, porque eu lhe entreguei para Deus que você tinha... Uma atitude de fé. De fé. Aí dali para aquele dia eu digo, não, vou servir a Deus, a igreja, para onde o Senhor me mandar, não tem como fugir. Aí eu fui assumir a primeira congregação. E pastor, eu já vi outras pessoas também fugirem assim, sabe? Meio que... a palavra é essa mesmo, fugir. De um propósito, de um chamado que Deus tem, principalmente quando é a respeito de liderar pessoas. Certo. Mas
o senhor, por quê? Por que que o senhor tinha essa vontade de estar fugindo desse chamado? Eu tinha aquele entendimento de que, assim, eu servia, assim, da minha maneira na igreja, assim, se fosse preciso limpar um quintal, fosse preciso dirigir um culto, fosse preciso ajudar no vocal. Eu achava que só aquilo bastava. Eu achava que só estar envolvido ali no vocal, na oração, na escola dominical, ajudando o pastor, dirigir um culto na rua, visitar uma família, eu pensava que só aquilo já era o bastante com relação à obra. Eu não achava que eu precisava me envolver tanto numa função de liderança. E, na verdade, Deus queria era exatamente isso. Função de liderança. De liderança não é nisso. fácil mesmo. Não era, não é é. fácil. Pois era. Desafios e lições aprendidas. Quais foram alguns dos maiores desafios que o senhor já enfrentou no campo missionário, liderando as igrejas? Já foram muitos. Muito. Acho que eu podia até especificar aqui alguns, assim, os mais que eu lembro. Foi exatamente eu ir para esse povoado. Esse primeiro desafio foi porque eu fui sem nenhuma experiência assim, de liderar. Eu nunca tinha liderado nenhum grupo assim para eu iniciar uma programação. Por exemplo, dirigir um culto de rua. Eu fazia toda a montagem, mas eu sempre esperava alguém para começar, para dar aquele início como é o pastor auxiliar, né? Aí quando você assume, você é o dirigente, e alguém chega assim, olha, minha filha está completando 15 anos, eu quero um culto de 15 anos. Meu filho, você se vê em maus lençóis. Por exemplo, eu não sou crente, mas eu quero ir lá no culto na minha casa, meu culto é de aniversário de casamento. E eu, naquele início, que a gente não tinha nem tantos livros, não tinha tantos esboços, não tinha tantas coisas, só era a Bíblia e a lição da escola bíblica dominical, a gente ficava assim como se não ter tantas ferramentas, né? E assim, Deus foi conduzindo essas coisas, que tudo que eu ia fazer dentro dessa área, as pessoas chamavam para fazer outras vezes, né? Aí eu entendi que exatamente Deus estava confirmando aquele trabalho. Por exemplo, aniversário de cozinha. Chegou épocas em que todas as meninas do povoado, elas não queriam nenhuma festa secular, a não ser um culto que eu fosse dirigir no seu aniversário de 15 anos. A vez nem tinha presente, só uma palavra, um conselho e os louvores. E aquilo era o suficiente para se sentir o máximo. Por quê? Porque os crentes iam em peso, a igreja em peso, dava aquele movimento no povoado, e todo mundo do povoado ia lá para ver aquela festa, por conta de que os crentes estavam lá fazendo culto daquela pessoa, daquele irmão, daquela pessoa, daquela família. E esse desafio foi aprender a lidar com essa situação de que aquelas expectativas, o dirigente vai fazer o culto hoje, o dirigente vem dirigir um trabalho na minha casa. Isso dava um gelo, dava um temor de a gente não podia fazer errado. E a gente ia para os pés de Jesus e Jesus dava sempre a solução. E era ótimo ver os resultados. A gente já pode ter algo a falar sobre o tema, no caso, né? Por que eu escolhi esse tema? Eu acredito que separar a sua vida para a obra, com certeza lá no começo o senhor pensou, talvez foi o motivo de querer fugir, falou, o senhor pensou sobre os custos, né? Que é o tema desse podcast, sim. O custo de seguir a Cristo. Lá no começo, assim, o que o senhor pensou a respeito desses custos, trazendo um pouco para esse nosso tema do episódio de hoje? Quais os custos, na sua visão, na sua experiência de vida, quais os custos de seguir a Cristo? Foi exatamente eu ficar assim longe da minha família. Não tinha esse plano de ficar morando assim, longe do meu pai, da minha mãe, da minha sogra, do meu sogro. Eu era muito assim, família, muito apegado, assim, e eu achava que quando eu fosse liderar alguma congregação, algum trabalho, eu tinha que separar. Eu ficava relutando com aquilo, porque eu queria ficar todo tempo por perto, junto ali, cuidando, e às vezes mesmo até sendo cuidado por eles, né? Porque assim, a nossa dependência, eu no meu caso, muito pegado ao pai e pegado à mãe. Eu ficava muito assim, vivendo assim para eles, assim, para eles. Hoje, até tenho lá na minha família, tem assim, uma polêmica que diz que eu sou o filho mais querido, mas na verdade a minha mãe disse que eu nunca dei o trabalho de nada para ela, nunca fui uma pessoa problemática, nunca tive denúncia assim, de nenhuma traquinagem, nenhuma situação assim que fizesse eles ficarem tristes ou zangados, né? Deus me preparou assim, de uma forma muito grande desde criança, e eu vi aquilo ali como se fosse o resultado da criação deles.
de não fazer eles ficarem tristes, de não fazer nada de que eu achava que era errado. E caso quando eu percebia que alguma coisa era errada e que eles ficarem tristes, eu era o primeiro a chegar. Olha, foi eu que fiz, acontecia assim, mas eu não sabia que ia dar esse resultado. Tudo bem, você só não pode mentir para mim e nem pode fazer mais, isso aqui não é bom. E aí exatamente eles iam me policiando em alguma coisa quando na minha infância. Aí eu tinha exatamente esse medo de me apartar deles e eu não consegui dar conta de fazer as coisas tudo certinho. Eu casado, mas eu achava que eu era um pouco mimado nessa parte e eu acabava que não querendo ser separado deles. O único homem, né? Filho homem, com certeza ele era paparicado pela mãe. Tinha outros irmãos, né? Mas eu cheguei numa linha assim, teve o primeiro, o homem, aí foi embora para longe. Aí o segundo faleceu e eu era o terceiro da família que estava assim naquela. Estava ali próximo, era. No meio dos 13 filhos vivos, eu estava lá no meio. Realmente, o apego à família é algo também que, se o Senhor me pedir para sair daqui de Timbiras, eu acho que eu vou fugir um pouquinho também. Mas é bom depois de obedecer. Exatamente. A gente está falando aqui sobre o custo de servir a Cristo, mas os benefícios são incontáveis. São incontáveis, Você pode falar um pouco sobre esses benefícios? Os benefícios, primeiramente, é que a gente começa a crescer com Cristo. Quando você começa a obedecer, na mesma hora que você dá aquele passo de sim, o Senhor começa a dirigir a sua vida de uma forma que uma leveza, que às vezes até algumas questões de sofrimento e de prova, elas se tornam leves por conta do foco que você está fazendo a obra do Senhor. Eu estou fazendo a obra, o Senhor está cuidando, e algumas coisas que às vezes você acha que vai ser aquele monstro, aquela dificuldade tremenda, o Senhor Deus levanta pessoas, vem a brisa da calma, da tranquilidade, Deus te dá paz, te dá tranquilidade, e você entende exatamente que o Senhor Deus está com você. Então, esse benefício de você saber que você está na obra, e por mais que o pai não esteja, a mãe não esteja, o irmão não esteja, o esposo não esteja, mas Deus está com você, isso está uma tranquilidade tremenda, e aí você diz, como eu gosto de dizer, não abela para ninguém. Você fica firme no propósito de servir a Cristo. Então isso é o benefício número 1 e a gente não pode perder isso, nunca, nunca, nunca. Não importa, vai ser o tamanho da minha renúncia, mas a compensação ela vai ser 1000 vezes superior à renúncia. Porque eu vivo isso dia a dia, graças a Deus. Eu tenho muita essa felicidade de ter quebrado esse protocolo do medo de sair do perto dos meus pais e Deus, ao mesmo tempo, ter levantado muitas pessoas para até nos dar carinho e cuidar muito melhor do que a nossa família. Por exemplo, o senhor pode falar se eu quiser. Por exemplo, quando eu fui para esse lugar que eu falei que lá tinham 3 irmãos adultos, pai de famílias, e eles chegavam para mim e diziam assim, olha, eu era bem jovem ainda na época, e eles diziam assim, olha, não se preocupe com nada, não se preocupe com nada. O que você precisar, nós estamos aqui. Faz de conta que você é da nossa família. Não se envergonhe se faltou carvão, se faltou arroz, se faltou... Era interior, tinha aquela linguagem toda de preocupação da roça. E a gente, se faltar qualquer coisa aqui, conte conosco, conte conosco. E aqueles irmãos, eles tratavam assim com tanto carinho, eles iam lá em casa. E assim, uma humildade, uma verdade, uma obediência à liderança, que aquilo me cativava demais. Muito me cativava demais. E eles ficavam assim... Às vezes eles traziam coisas prontas da casa dele para mim. Por exemplo, uma macaxeira cozida, trazia uma abóbora, trazia um peixe assado, trazia um frango, assim, tudo que bom que eles tinham na casa deles, eles vinham levar para mim, levar para o dirigente, levar para o irmão. E ali Deus estava exatamente cuidando da gente e esse momento assim da gente estar lá juntos aí fica assim muito, marca muito na vida da gente. E aí foi aceitando outras pessoas, e aquelas pessoas vêm para junto da gente, eles vão respeitar a gente assim como o pai mesmo espiritual. Aí que aumenta a ligação. Aí o que dói é porque a gente não pode ficar com esse povo o tempo todo. Uma hora vai ter que separar. E gerar outros filhos em outros lugares. Mas são experiências boas, maravilhosas. O hino 515 da Cristã é o hino que mais eu choro quando eu ouço hoje em qualquer culto, porque aquele hino foi o que eu vivi todos os tempos até aqui. 515. Se Cristo comigo vai, né? O hino missionário. Eu não canto não, senão eu vou chorar de novo, porque aquele hino ali é fudido. Esse aí era muito lindo, assim, todas as minhas despedidas. Ali tinha vezes que os irmãos vinham cantando da igreja até minha casa.
Aqui dali, quando eu saía assim, que fosse a pé ou que fosse de carro, alguma coisa, geralmente tinha uma pessoa lá no carro, no toca-fita, ou que fosse mesmo no carro, aquele grupo de irmãos, eles iam abençoar a minha saída de aquele povoado para outro. E ali eu ia chorando até me acabar naquela. Enquanto aqueles índios ficavam na minha mente, eu ia lembrando daqueles irmãos, ia lembrando, será que eu vou encontrar outro? Será que eu vou ter a mesma graça de liderar, de fazer isso? Então foi muito boa essa experiência aí de a gente ter esses contatos com pessoas que não eram da família da gente, mas acaba que é família da gente, porque a família espiritual, ela é muito ligada, ela é muito forte esse ligamento, né? Irmãos e irmãs mesmo. Irmãos e irmãs mesmo, é. E aqueles que a gente que ora, aí não tem jeito, é filho espiritual mesmo. Eles adotam a gente como pai, a gente adota ele como os filhos, né? A ponto de a gente não esconder nada deles. Natural, a vida da gente, o dia a dia, a gente começa a partilhar com eles e eles começam a crescer juntos com a gente. Isso é gostoso na obra, muito, muito valioso. É a parte satisfatória, né? É legal, muito ótimo. O Senhor, ele tem um cuidado nos mínimos detalhes. Mas tem. Com aqueles que se dedicam totalmente à obra. A obra, eu vivo isso. O Senhor tem alguma experiência sobrenatural de provisão de Deus? Muitas. Conte pra nós. Olha, tem uma. Eu não culpo nenhuma pessoa pelas as adversidades, as provas que a gente passa, porque é Deus formando o caráter da gente, né? Ele permite. A vida é cheia. E a vida é cheia disso. E teve um episódio que eu cheguei num lugar, eu era desconhecido daquele lugar, era aquela congregação nunca tinha recebido um dirigente, nunca tinha recebido uma pessoa para morar, para dirigir a congregação. E a maioria das pessoas ali eram mulheres. Eram 3 mulheres crentes e um homem que era crente. Eu fui dirigir essa congregação. Fundar esse trabalho de congregação como missionário. E a gente chegou lá numa situação financeira muito difícil, muito limitado o orçamento e passando por algumas provas de necessidade. Aí Deus usou um irmão. Ele ia viajando, ele ia da casa dele, ele ia cobrar ele era açougueiro, vendia carne. E ele foi para uma cidade, ele ia de um povoado, eu esqueci aqui o nome, para uma outra cidade, a região, nós morava na região próximo ao Porto do Paiol, próximo a Presidente Dutra, a região lá que vai para Caxias. Eu tô ruim de geografia, mas é mais ou menos esse espaço de região, para não falar o nome dos povoados para não dar a pista toda, né? Aí ele disse que Deus falou para ele assim, diz assim, olha, cuide do missionário. E foi como Deus falando com ele, foi como se Deus levasse ele na minha casa e abrisse a minha geladeira. E ele disse que viu, assim, como se fosse uma visão, que ele via a minha geladeira só com água e aquela fumaça da geladeira, né? Que só o gelo e só água. E era exatamente isso, só tinha gelo e água na geladeira, não tinha nada. Aí Deus falou com eles, olha, volta daí. Ele estava andando de moto na estrada e ele teve essa experiência que Deus estava falando que eu estava precisando de cuidado deles e da igreja. Ele volta a moto e já começa a fazer uma campanha de cesta básica para mim. Isso era mais ou menos umas 10 horas e nesse dia a gente ficou praticamente, não sei nem o que a gente almoçou, a gente comeu alguma coisa assim, muito, bem fraquinho, um almoço assim, bem escasso mesmo. Ele chegou às 4 horas da tarde em casa, ele vinha com 2 motos, mas elas vinham cheias na frente e na garupa. Vinha leite, vinha carne seca, vinha carne fresca, vinha sardinha, vinha ovo. Tudo que você possa imaginar, ele trouxe para mim nessa tarde. E chegou lá e colocou. Aí nós estávamos dirigindo um culto, e lá no culto dele disse para os irmãos, olha irmãos, isso aqui foi eu que fiz agora, e vocês precisam cuidar desse missionário. Ele veio aqui para fazer a obra, e ele não pode passar o que ele está passando. Vocês precisam cuidar dele. A partir de hoje, a responsabilidade é de vocês aqui. Vocês são pouco, mas se vocês ganhar 10 centavos, vocês vão dividir. Só dá para comprar um bombom? Pois é, comprar um bombom para você e um bombom para ele. Foi a expressão que ele usou assim, para ensinar aqueles irmãos a terem cuidado com a gente. Eu não culpo os irmãos, que eles eram novos na fé, eles não sabiam como cuidar de um obreiro e nem também de ajuda. E ele voltou para casa dele, e lá nesse culto tinha uma irmã que ela era cadeirante. O nome dela é Irmã Tereza. Se está viva, um beijo para ela, cuidou muito de nós. Ela fez o quê? Todo mês que ela tirava o dinheiro dela, ela era aposentada, a primeira sexta que ela fazia era para o missionário. Eu fiquei lá 11 meses nesse povoado,
pois foi 11 cestas que eu ganhei dessa irmã. Ela era cadeirante, mas ela não deixou faltar lá na minha casa. Enquanto eu estive lá, Deus proveu todo o básico, do creme dental ao sabonete, ao papel, tudo ela trazia na cesta e a gente ficava ali, aquele mês, se não entrasse nada assim com relação ao financeiro, nós tínhamos a manutenção garantida. E eu louvo a Deus por aquela provisão, porque Deus usar uma pessoa cadeirante, isso aqui é um tapa na cara de qualquer uma pessoa sadia. Pois é. Também fiquei pensando isso aqui, né? Pois é. E ele foi usado também não só para trazer a provisão, mas também para trazer uma advertência. Orientação para a igreja lá. Né? Porque é tão melhor quando o outro chega para pedir por nós, assim, pedir não, né? Mas para trazer aquela... essa mensagem de cuidado, né? Que o missionário, o pastor deve ter, né? Deve ter. Graças a Deus. Essa foi uma das provisões. Sim. Uma outra que teve também importante foi que eu estava em um povoado também, situação difícil, muito difícil a situação de que eu estava nesse povoado. E tinha um irmão que ele cuidava muito da gente, mas em algum momento lá, não sei o que aconteceu, ele foi para outra região e a gente ficou faltando algumas coisas para completar o orçamento, né? Aí Deus levantou um rapaz lá, hoje ele é até pastor, um amigo nosso, e a gente não estava nesse período, eu estava exatamente assim, indeciso com relação ao chamado, se eu continuava ou se eu abraçava um projeto pessoal que eu tinha, assim, de comprar uma terra, de fazer um açude, de fazer uma criação, e não ir mais para o campo missionário. Nessa época eu já estava com 16 anos no campo missionário, e eu estava assim, tipo assim, quase cansado, assim, querendo assim uma pausa. 16 anos. 16 anos no campo são direto. 16 dias, né? Aí eu resolvi achar que eu podia fugir desse momento. Não era que era questão de não querer fazer a obra. Eu queria, tipo assim, ter uma estabilidade, ter uma casa, ter nada contra. Já tinha os filhos? Já tinha os filhos. Eu digo, agora eu vou trabalhar. Não era contra a obra, não era contra a liderança, não. Era só porque eu queria realização pessoal, né? Ter aquele sítiozinho para meus filhos brincar e tal. E eu fui tudo, humanamente falando, botei toda a minha força para isso. Eu fiquei 1 ano e 9 meses focado nisso. Diz para onde eu saí. Não saí de cima do rastro. Faltou foi tudo. Meu Deus. Faltou tudo. Deus tirou aquele silêncio, aquele momento do silêncio que Deus diz assim, quero ver o tanto que tu aguenta. Aí nesse período Deus usou esse irmão para o irmão Ezequias. E ele, todas as vezes ele chegava lá em casa, ele trazia tudo aquilo que a pessoa precisa. Eu conto isso aqui, não é porque eu tipo assim, eu acho bom estar contando assim um sofrimento, um saudosismo. Estou contando da provisão de Deus, das bênçãos que Deus faz no momento das provas que a gente recebe, que a gente vê o cuidado de Deus. Aí tinha vezes que estava faltando coisas que só o dinheiro podia solucionar aquilo. E aconteceu vezes que eu dizia assim, Senhor, eu estou precisando de 50 reais hoje, Senhor, não tenho para quem vir. E era tarde, aparecia alguém com 50 reais e me dava aquele dinheiro, eu ia comprar aquele negócio, comprar aquela, podia ser um remédio para a menina, para minha esposa, alguma coisa. Aí às vezes eu dizia assim, Senhor, eu não tenho nada hoje, Senhor, eu queria comer um peixe. De repente aparecia alguém trazendo peixe, ou doava, e aí eu ficava olhando assim, meu Deus, que coisa maravilhosa, aqui está muito bom. Aí quando estava muito bom, eu dizia, aqui que Deus vai me abençoar, aí eu não vou mais para a obra. Aí quando eu disse, não vou mais para a obra, aí Deus fez assim, ó. Cessou as bênçãos, cessou os benefícios. Aí ficou o silêncio de Deus. Aí eu fiquei 3 meses no silêncio de Deus, meu Deus, ralando. E eu sabia do que Deus estava tratando comigo, mas eu não queria dar o passo a torcer, né? Aí foi um dia que eu conversei com a minha esposa e disse, olha, Rubenilda, eu não estou normal. Por quê? Eu estou com um vazio por dentro de mim, uma tristeza tão grande dentro de mim, uma angústia na minha alma. Ela disse, o que tá doente? Não tá não. Tu tá sentindo alguma dor? Tô não, por quê? Não, mas eu não estou completo, não estou completo, tá faltando uma coisa de mim, não sei o que está acontecendo. Aí, naquele dia, eu disse para o Senhor, Senhor, se é isso que o Senhor quer para mim, a partir de hoje eu não vou mais bater de frente com o Senhor. Eu vou, o pior lugar que tiver aqui que o Senhor pedir para mim, eu vou. O difícil foi porque eu estava muito empolgado e eu não coloquei o melhor, né? Difícil foi o pior. Aí Deus me levou pro pior. Meu Deus. Pior assim, no sentido de dificuldade né? de fundar trabalho, de pessoas não terem assim, conhecimento do que era o evangelho. Assim, as pessoas muito cruas, a gente teve que bater de frente assim, com uma idolatria assim, muito forte.
muito assim, cegueira espiritual. Um povo assim, escravo do pecado, assim, não era um liberto, um povo assim, completamente dominado pelas trevas. E a gente foi brigar para esse povo, para Deus libertar e transformar. Quando o senhor falou assim, o pior lugar, o senhor já tinha um lugar? Já tinha. Já sei qual é. Já era. Moisés, o pior lugar, né? É, Tá certo, pois vamos lá. E foi bom, foi assim, porque Deus tratou da gente. Aí ele começou a cuidar da gente, né? Esse silêncio foi exatamente pra gente sair daquela zona de conforto. Deus estava cuidando, estava tudo bem. Eu me comparo o Elias no Ribeiro do Querite, né? Tinha o carro, tinha tudo. Se né? sentindo sozinho. Na hora que Deus estava cuidando dele lá, né? Que ele estava lá no beiro do lago. Aí ele ficava lá, o povo trazia comida, trazia água no ribeiro e tal. Aí aconteceu que a água secou. Aí Deus diz assim, olha, sai do Querite, agora tem outro lugar. Aí foi isso que Deus fez comigo quando eu estava lá nessa região. Eu queria que o senhor trouxesse um pouquinho mais o custo de servir a Cristo, né? A gente já viu que para o missionário, para o pastor, é difícil, não é fácil não, mas para uma simples irmãzinha como eu, também tem custos, não é verdade? Com certeza. O que o senhor poderia falar a respeito disso? Eu acredito sim, Natália, que cada um precisa ter a sua experiência com o Senhor, né? E ter aquele conhecimento do seu devido chamado. Se colocar na dependência de Deus. E servir ao Senhor sem aquela expectativa de, assim, por exemplo, de querer conhecimento, famas, elogios. É ser o crente salvo em Jesus, simples, comprometido com a obra. O resto Deus vai fazer dentro da vontade dele, dentro do tempo dele. Porque às vezes a gente se prepara tanto, faz curso, faz isso, faz aquilo. Tudo é bom esse preparo, mas às vezes a gente fica assim apressado para a gente querer o resultado de aquela preparação, daquela busca, a gente é tipo assim muito ansioso pelas coisas, a gente precisa assim estar assim mais relaxado com relação a essa questão de ser alguma coisa com relação à obra. Ser crente salvo é suficiente? Sim. O demais, isso aí vai vir com a sua postura, com o seu envolvimento com o reino. O próprio Deus vai canalizando essas questões. Então eu acredito assim, cada um que serve a Jesus, ele é produtivo e ele tem muita coisa para aprender e muita coisa para ensinar. Precisa só ter esse cuidado com relação ao tempo, à hora, aquilo que Deus está desejando e querendo da parte dele. Eu louvo a Deus assim porque eu nunca fui assim entrevistado no sentido assim, tu quer fazer isso, tu quer fazer aquilo. Deus nunca permitiu que alguém viesse falar comigo sobre isso. Por quê? Porque eu estava preparado mentalmente para dizer um não. Então Deus foi me colocando nas coisas através de pessoas. Alguém já quando via alguma necessidade dentro de alguma, por exemplo, faltou um líder de jovem. Eu estava ali, aí o pastor dizia, é o Moisés. Ele não vinha perguntar, tu quer ou tu vai? Não, ele já vai dizer, é o Moisés. Aí eu tinha aquela confiança, né? Se ele me colocou aqui, é porque eu preciso dar conta do recado. E eu me esforçava para fazer aquilo. Faltou um professor. Aí tal, caçava, não, o Moisés. Já me indicavam, tipo assim, eu já ia sendo indicado por alguma pessoa, e quando eu já estava indicado para aquela função, eu ia dar o meu melhor. E assim foi passo a passo. Se fosse fazer assim, uma questão assim, de escada na minha vida cristã, missionário e ministerial, eu acredito que Deus foi me conduzindo um degrau de cada vez. E aí eu tive não é que isso acontece com todo mundo, mas eu fui assim, muito bem preparado com essa questão de tempo, com essa questão de hora e com essa questão de fazer algo. Deus foi colocando isso aí tudo dentro desse determinado tempo, sem ter aquela questão de eu ficar assim, por exemplo, desejoso, eu quero ser isso, eu quero ser aquilo. Isso foi muito natural para mim. E tinha até algumas coisas que vieram fugir mesmo, né? Mas Deus abria a porta e eu não ia dizer, Ele não permitia eu dizer não. E o senhor estava falando sobre aquela questão de separação da vida no reino e a nossa vida no mundo secular, né? Sim. Uhum. Eu acredito que
todo mundo deveria pensar dessa forma, como o senhor estava falando, né? De ser, como é que eu posso dizer? Eu acho que não deveria haver essa separação. Uhum. A gente deveria pensar, eu estou certo ou estou errada, a gente deveria pensar de... Nós somos um ser. Sim. E eu sou do reino, independente de onde eu estou, se eu estou no meu trabalho ou se eu estou na igreja. Uhum. Não era isso que eu só estava querendo falar? É isso que eu quero dizer. Porque eu acredito que muito do que dá errado na nossa vida, no mundo secular, no trabalho, na escola, seja lá onde for, dá-se porque a gente faz muito dessa separação, como se tivesse um limite para Deus agir, como se tivesse somente um lugar para Deus falar, né? Isso. Tem muito isso, né? A pessoa, às vezes, ele quer especificar o lugar que ele pode ser útil para Deus e o lugar que ele pode dizer assim, Deus não vai estar... Não é um lugar religioso, não é um lugar assim que eu possa expressar a minha fé, então fica lá em off, eu fico lá secretamente, lá, não vou dar muita demonstração da minha fé, da minha crença, e acaba que às vezes ele deixa de influenciar muita gente e até de ganhar algumas vidas por Jesus, para Jesus, por conta do silêncio dele, de não querer viver a vida dele como um estilo de vida cristão. Eu coloquei isso muito bem cedo na minha vida. A minha vida é exatamente o meu estilo de vida. Eu vivo para Jesus, eu vivo para Deus, independente de que seja o local, no trabalho, no ônibus, na visita, na viagem, em casa. Eu procuro cada vez mais estar vivendo para Deus, sem ter essa separação. Se eu estou na igreja, eu sou crente de um jeito. Se eu estou lá no trabalho, eu sou crente de um outro jeito. E a vida do cristão não pode ter essa separação, porque ele vai ter muito esfriamento na fé. Ele pode até uma hora ser confundido com uma pessoa mundana por conta que ele leva um estilo de vida assim muito diversificado do padrão da Bíblia, né? Porque o próprio Senhor Jesus, ele nos ensina a dizer ser que nem o sal. Então, o sal, ele é aquele tipo de produto que ele dá o sabor aonde ele está, na questão da preservação, como também na questão da autenticidade. Você precisa ser autêntico naquilo que você crê, naquilo que você defende e naquilo que você vive como cristão. Eu entendo que nossos irmãos, todos os nossos irmãos, todas as épocas, esses que viveram assim, intenso para Jesus, eles influenciaram aonde eles chegaram. Tem as suas... o preço para pagar? Tem. Alguma situação tem, mas o gostoso disso é que você não está comprando uma briga para ti. Você está fazendo algo da parte de Deus ser conhecido naquele lugar, naquele ambiente. Não estou dizendo aqui para você também chegar em qualquer ambiente e você ser aquele tipo explosivo, né? Que todo mundo tem que ser do seu jeito, você tem que ser... Você quer mudar a rotina do lugar, você quer mudar a vida das pessoas. Não, você precisa conquistar primeiramente amizade da sua maneira cristã. Não precisa você fazer nenhum tipo de conchavo, nenhum tipo de parceria, nenhum tipo de negociata com relação à sua fé. Eu acho que isso é muito bom quando o crente tem isso na cabeça, o irmão, a irmã tem isso na cabeça, ele vai ser muito produtivo em qualquer área da vida. Mais cedo, antes de começar aqui a entrevista, a gente comentou um pouco sobre um vídeo aí muito engraçado que viralizou aí de um senhor falando que não é fácil ser crente, que é muito difícil, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não pode fazer aquilo. Mas, pastor, nós já falamos muito sobre o custo de servir a Cristo, mas e o custo de não servir a Cristo? Esse custo aí, esse é o prejuízo inevitável para quem não tem essa experiência. Por exemplo, eles estão correndo o risco de caírem na perdição. É por isso que nós, como crente e igreja, precisamos alertar as pessoas de qual rumo elas estão dando para a sua vida. Porque o custo de servir a Cristo é grande, mas o custo de não servir a Cristo é uma perca irreparável. Porque a sua alma, o seu espírito, a sua eternidade vai ser no lugar de dor aonde não habita a presença de Deus. Assim, imagine que no mundo que nós estamos vivendo hoje, com a presença de Deus, do Espírito Santo, da igreja, acontece tantas dores, tantas mazelas, tantas dificuldades causadas por conta do erro, do pecado, da desobediência e da dureza. Aí você imagina a pessoa passar para a eternidade sem ter conhecido Cristo
e sofrer pro resto da vida, isso é uma dor que a gente não pode deixar de sentir, de estar orando, apresentando essas pessoas, até por conta mesmo, a ver da forma que foram criadas, o ambiente, e tem tudo um processo para poder a gente chegar a essas pessoas com amor, com carinho, mas com verdade, com firmeza, de conscientizar essa pessoa a procurar ler a Bíblia, procurar se ter uma experiência com o Senhor, ter uma experiência com Deus, porque isso vai quebrando muitas resistências dessas pessoas. Elas vão entender que de fato existe um mundo espiritual após a morte. As pessoas precisam ter essa consciência e elas precisam saber responder a si mesmo, para onde estou indo. Se vou ficar para perto de Deus ou para distante de Deus. Aí ela vai tirar a conclusão vendo a mensagem, vendo o evangelho, tendo contato com algum crente, algum amigo, e de uma forma carinhosa, amorosa, através da oração. Eu creio que o maior número possível de pessoas vão ser tocadas ainda nesses últimos dias por meio do Espírito Santo, por meio da palavra, para que elas não tenham desculpas de não ter tido o encontro com Jesus. Eu creio assim e estou fazendo para levar o maior número de pessoas ao conhecimento da verdade. Sim, porque alguém que esteja assistindo, né, esse podcast pode se perguntar, mas por que tanto? Por que se colocar numa posição dessas? Mas é porque, além do chamado, além do amor que Deus derramou sobre nós, esse amor, quando está em nós, a gente quer partilhar para outras pessoas. E quando a gente entende o custo, né, de não servir a Cristo, a gente quer alcançar com as nossas forças, né? E pedindo as forças que vêm de Deus para alcançar o máximo de pessoas possível. Não é verdade? E hoje é bom porque essa questão dessa evolução das mídias, essa evolução da inteligência artificial, até mesmo essa questão de algumas coisas da igreja ser divulgada para o público, assim, e algumas coisas são muito saudáveis com relação a essa divulgação do verdadeiro evangelho. Isso é bom de ocupar esse espaço, e porque existem pessoas que têm dificuldade de entrar numa igreja, de um culto, de uma congregação, até por conta de histórico, de vergonha, de não querer se mostrar, de achar que porque vai na igreja vai virar crente. Aí tem todo um tabu. Quando elas começam a ter esse contato com alguém, através da rede social, através de um folheto, através de um amigo, uma pessoa, dentro de um lugar assim, natural, já tem acontecido testemunho de muitas pessoas. A gente vê as pessoas que elas vão ter experiência com Deus e só depois é que elas vão se manifestar assim, por exemplo, já vem para a igreja praticamente com uma fé, já vem praticamente quase preparada, quase crente em Jesus e na palavra, porque ela teve esse contato e ela foi observar, foi ler, foi curiar, foi pesquisar sobre algo. E acontece quando elas vêm ter essa experiência da salvação, aceitar a Jesus como Salvador, elas já vêm praticamente convertidas. Alguns retoques o Senhor vai fazer, porque sempre precisa ter, e a gente como crente é uma evolução de crescimento, de aprendizado, de aperfeiçoamento, mas eu acho muito importante a igreja com um trabalho de qualidade, como é esse que a gente está aqui hoje, para a glória de Deus, com certeza é uma forma também de evangelizar, uma forma também de alcançar outras pessoas e dizer que o evangelho ele é simples, e o importante é você ser um imitador de Cristo dentro do padrão bíblico, não é do meu jeito e nem do jeito de uma religião qualquer, precisa ser dentro do que a Bíblia está revelando. Exato. Muitas pessoas, eu acredito que muitas pessoas não tomaram essa decisão de entrar numa igreja exatamente por causa desses custos, né? Que esses custos que aparentemente são muito bons, né? Que assim, como é que eu posso explicar? São altos assim, né? Por exemplo, eu vou ter que deixar de beber, né? Eu vou ter que deixar de... São tantas coisas, né? Eu vou ter que deixar de fazer isso, eu vou ter que parar de usar isso. E a pessoa não para pensar um momento sobre toda a mensagem, né? Só pensa nesse detalhe, e que esse detalhe vai ser um detalhe muito pequeno quando o Espírito Santo começar a fazer a obra, né? A fazer a transformação dentro da pessoa. E aí o que fica
evidente para ela esse custo de servir a Jesus, que é difícil, mas não vê que abrir mão de muitas coisas vai fazer com que ela depois, né, na eternidade, tenha um lucro eterno. É porque só vê o agora, exato, só o presente, exatamente. Né? E aí vê os benefícios, entre aspas, né? Porque na visão da pessoa que ainda não aceitou Jesus, assim, que tem medo de abrir mão dessas coisas, né? Ela vê isso como algo prazeroso, como liberdade, não é verdade? E aí não vê o depois, a parte eterna, porque essa parte aqui, ela é passageira. É no máximo quantos anos que uma pessoa vive hoje? Biblicamente é 70 anos, né? Chegado demais, a Bíblia diz, passado isso aí, o resto é canseira e enfado, né? E passa muito rápido. Muito rápido. Eu descobri essa semana como eu tô ficando chegando lá muito cedo, né? Porque eu fui ouvir meus amigos de infância e ver, aí olhando meu filho, minha filha, e olhando assim algumas pessoas. Aí eu digo, rapaz, esses pessoal estão me descobrindo que eu estou envelhecendo. A menina já vai fazer 14 anos, já pensou? Ultimamente também tenho pensado nessa questão do passageiro, do terreno, né? Muito rápido. E fiquei pensando o que eu estou fazendo no reino, que é eterno. É boa essa pergunta, é boa a gente não dormir com essas culpas. Exatamente, porque durante um dia a gente se prepara para fazer tantas coisas que nada tem a ver com o reino. Que tudo tem a ver com o terreno. Que é passageiro. E a gente deixa por último, ou nem deixa espaço nenhum para o reino. É uma falta de saber administrar bem o tempo, né? Eu coloquei como princípio da minha vida, por exemplo, assim, faz parte do meu devocional, mas eu não me tranquilizo de eu não ter um momento no devocional, seja na manhã, no meu dia ou à tarde. O meu dia eu preciso reservar um pouco, dependendo do dia, das agendas, dos compromissos, mas eu tenho que estar só um pouco, porque eu não consigo sair num vendaval de tribulação, de crise, de dificuldade. E a maioria dessas situações são espirituais. Eu acho que eu entrando para esse mundo assim, de fazer qualquer coisa, viagem, negócio, ou visita, ou culto, qualquer que seja a atividade, sem ter um momento a sós com Deus, porque eu me sinto descoberto espiritualmente. É como se eu estivesse em meio de uma chuva sem um guarda-chuva, ou no meio de um sol sem um guarda-sol. Então, eu preciso de estar me organizando com antecipação do que eu vou fazer amanhã, porque eu sempre coloco hoje, mas se eu amanhecer vivo amanhã, eu quero já a proteção do Senhor para o dia de amanhã. Então, eu sempre reservo, não é que eu quero dizer assim que eu tenho um banco de reserva com Deus, mas eu sempre procuro ter um devocional em dias com Deus, porque pela acaso aconteça um dia que eu passe desapercebido, mas eu posso me olhar para mim mesmo e dizer assim, ontem eu tive uma atitude maior, eu tive um tempo maior com Deus. Senhor, eu não tive como me preparar o suficiente para hoje. Eu estou aqui numa batalha, eu estou aqui numa situação de o Senhor operar. E eu não tenho assim recursos espirituais assim de uma preparação como eu gostaria, mas o Senhor sabe o que foi que aconteceu. E eu clamo a misericórdia do Senhor, mas também com aquele sentimento de dizer assim, eu não posso descuidar de uma vida devocional, de oração, de leitura e de consagração, porque já como eu estou vivendo para o reino, eu sou súdito e eu não posso dizer, eu não posso bater fofo. É um ditado assim popular, bater fofo, porque o rei não precisou de mim e eu estou ali um soldado medroso, um soldado assim querendo se esconder por trás das palmeiras, não quero entrar pro confronto. Aí eu tenho medo que isso aconteça comigo e por conta disso eu acho que eu sou muito frágil, medroso até, aí eu fico pedindo misericórdia para o Senhor sempre. E eu creio que o Senhor gosta disso porque Ele sabe que é a nossa dependência. Nós dependemos do Senhor para tudo e a gente precisa ter essa consciência de que é o Senhor mesmo que vai nos dar a vitória, que vai à nossa frente. E se a gente não tiver esse sentimento e já começar a achar ou pensar de que não está com autoridade para aquela função, para aquela missão, você já começa perdendo. Porque a Bíblia diz, se tu te mostra frouxo no dia da batalha, a tua força é pequena. Então, eu até lembro do exemplo quando eu aprendi a andar de bicicleta,
Aí eu ia descendo na ladeira, os meninos diziam, segura a bicicleta, e eu dizia assim, eu vou cair, eu vou cair, eu vou cair, e acabava caindo. Aí os meninos brigavam comigo, ralavam o joelho, ralavam os pés todos, eu disse, olha, não fica dizendo assim, rapaz. Segura a bicicleta, olha para frente e diz assim, eu não vou cair, eu não vou cair, eu não vou cair, e tu vai aprender. Eu peguei umas 3 quedas para poder melhorar essa questão, né? Mas... É o famoso hoje confundir o inimigo. Pois é, aí tem essa questão, você não pode ter essa fragilidade no mundo espiritual, você precisa estar forte em Deus, todos os dias, e tirando um momento por reino, né? Mesmo que você não tenha aquele tempo assim de parar, a mulher ela é ultra ocupada, né? Filho, casa, roupa, trabalho, e ela precisa, mesmo na pia, mesmo passando, mesmo lavando, ela está conectada com o Senhor, orando, pedindo misericórdia a Deus, orando pelo filho, pelo esposo, pela igreja, pelo missionário. E assim, eu acredito porque a gente não pode viver sem estar clamando ao Senhor. Eu já descobri isso, que a gente não pode, porque quando eu vou esquecendo de uma coisa, o Senhor bota alguém na minha mente, ó, fulano, ou ciclano. E aí eu acho bom isso aqui, porque a gente mantém-se ocupado com Deus, e Deus está com certeza se alegrando com aquilo que a gente está fazendo. É verdade. Por falar em mulher, sim, não podemos deixar de falar aqui sobre o senhor é pastor, mas o senhor também é marido. Glória e aí, a Deus. como é que faz aí para, como é que eu posso dizer? Como é que a missionária Rubenilda reage ao ministério juntamente com o senhor? Eu sei, nós sabemos que ela é um braço forte. Muito, muito. Mas nós queremos ouvir de você, falar dessa mulher magnífica. Se eu falar da minha esposa é a coisa muito mais linda que eu posso dizer para vocês. Até porque a gente começou já fazendo a obra, né? Ela aceitou Jesus com 14 anos. Eu creio que já foi fruto da oração do Senhor Deus, eu orando para Deus me dar uma esposa, né? Só que assim, a nossa história foi uma coisa assim, muito linda, assim, porque eu não tinha assim, interesse, como eu era líder de jovem, eu tinha que ser discreto com todas as moças. Sim. Inclusive eu não queria namorar com nenhuma moça da minha igreja. O errado de muitos rapazes, de muitas moças casarem mal é esse. Aqui vai ter um conselho para você que é jovem. Atenção, para você jovens. que é rapaz. Atenção, conselho amoroso do pastor Moisés. Vocês solteiros, vocês que estão namorando, vocês que não casaram ainda. Atenção, vai, pastor Moisés, fale. Era assim, aí eu tinha aquela ilusão de querer namorar com uma namorada, uma mulher que fosse de uma outra igreja, porque daquelas ali não me interessava. Sim. E eu fechei o meu coração para as meninas da igreja onde eu fui líder, eu dirigi culto de mocidade por mais de 5 anos, eu aconselhei muitas delas, conheci um pouco o histórico de cada uma delas, né? Como líder a gente tinha contato de ensaio, vocal, culto e tal, aquela vida de jovem que é muito prazerosa na igreja, uma juventude viva, ativa, né? E assim, aí de repente veio aquele desejo de eu procurar uma namorada para casar. Eu completei 18 anos, eu já comecei a orar a Deus prepara uma pessoa, me diga quem é, conversar com algum dos meus líderes que eu estava precisando de casar, se achasse uma pessoa. Eu fui muito aberto com os meus pastores, né? Eu fui crente desde criança. Eu, graças a Deus, nunca tive uma experiência de ir para o mundo, de ficar um dia sem ser crente. Glória a Deus por isso. Tive a minha experiência com 6 anos, daí para cá foi o suficiente. Não estou dizendo que eu não tive pecado, não tive crise. Sim. Tive sim. Dificuldade tive, mas evitei muitas coisas e eu fui muito aberto para pedir ajuda aos meus pastores. E eles me ajudaram, foram excelentes conselheiros. Aí eu naquela não queria uma moça da minha igreja. E a Rubenilda se converte, você com 14 anos, aí vai. Aí ela começa lá zelando a igreja, limpava a igreja, eu diácono já na época, e ela zeladora da igreja. A gente limpava a igreja junto, botava cortina, eu tirava os ninhos dos passarinhos, que eram os pardais, tudinho, ela varria, queimava tudo e tal. E a gente trabalhando junto assim, mas só mesmo como crente em Jesus. Aí foi um dia, nós íamos para um culto, tendo um povoado chamado Maricota, e eu com o pastor, ela na frente, eu junto com o pastor. E o pastor diz assim, irmão Moisés, eu sei que você está no tempo de casar, eu estou vendo que você está preocupado. Ele era muito... Tá evidente assim. Era assim, ele disse, é verdade, pastor, eu estou pensando em algumas meninas aí, eu estou em dúvida. Aí tem fulano. Aí ele disse, não, senhor, a sua esposa é aquela menina Beli, que vai na nossa frente. Ele disse, a sua esposa é a irmã Rubena. O nome dela lá no interior chama só Rubena, né? Rubena. Eu nunca aprendi a chamar Rubena, chamo todo tempo Rubenilda, né? Aí eu disse, mas pastor, essa menina aí,
tipo assim, depreciando aquela questão do comum de achar a pessoa muito simples e tal, querer se achar alguma coisa, que é vaidade jovem, principalmente quando a pessoa está meio, assim, meio alucinada por alguma coisa de O senhor queria de longe, visão fora. e tal. Aí ele disse, olha, não despreze uma serva do Senhor. Essa menina, ela é crente, o pai dela não é crente, a mãe dela não é crente, ela é uma menina responsável, ela é zeladora da igreja, ela congrega na escola dominical, ela participa do círculo de oração, ela é uma menina que não perde um culto e ela não faz nenhuma coisa sem ela não falar com o pai dela e sem não falar comigo. Então isso aí, esses são os sinais de uma boa esposa e de uma esposa de um obreiro. Você vai ser obreiro e você precisa casar bem. Abre os teus olhos, não despreze uma serva do Senhor, você está desprezando. Me deu aquela repreensão meio assim, assim, acorda. Rapaz, e quando chegou lá no local, que eu olhei para essa mulher estava muito linda, se abanhou, soltou o cabelo. A senhora criou um amor no meu coração. Meu Deus do céu, aquilo, depois daquela repreensão, eu fiquei assim um pouco com vergonha dele, mas quando chegou no culto, que a gente tomou banho, foi fazer o culto, que ela tomou banho, soltou o cabelo e foi cantar no vocal. Meu Deus, Algo aí diferente aconteceu. Aí eu digo, meu Jesus, é a menina minha que eu tava olhando na hora. Rapaz, essa menina tá muito linda, assim, ô mulher bonita, assim, olha. Aí nasceu o amor no meu coração, Sim. criou aquele amor. Aí já, assim, agora eu vou conversar com a mulher. E quando eu fui conversar, ela tava lá próximo, tava namorando com uma pessoa lá. Meu Deus do céu, aí eu bati, não vai dar certo, como é que é? Mas eu digo, Senhor, olha, eu não vou atrapalhar a vida de ninguém. Se tiver alguma coisa com relação àquilo que o pastor falou, e é isso que eu estou sentindo por essa menina, eu quero que o Senhor trabalhe. E na verdade era só aquela paquerazinha, ela, uma adolescente, ela ainda, pouco ainda, 17 anos e tal, não era namoro assim fixo, né, conversa e tal. Aí eu também já fiquei preocupado, meu Deus, agora se ela namorar firme com esse rapaz, eu vou sobrar. Aí também fiquei de boa, dando demonstração de que eu estava interessado nela e nem que o meu coração estava amando ela. Eu fiquei segurando ali no silêncio, né? E orando a Deus. Orando, em oração. Orando em oração. Aí a gente foi conversando, até que chegou a hora que a gente deu abrir o coração para ela, conversar mesmo de verdade para ela. Ela começou a ficar medrosa assim, porque ela não queria casar naquele período. Ela tinha 18 anos e achava que podia estudar mais e chegar mais na frente. Eu já estava com meus 20, completando já 21 para 22. Eu digo, não, tem que casar agora, no dia 23, não pode não, senão eu estou envelhecendo. Aquela preocupação. A gente conversou, oramos, o pastor orou, a gente orou e Deus confirmou. Aí o que eu quero dizer assim, é porque às vezes as moças, os rapazes, às vezes porque se tornam muito próximos, aí não vê os valores da pessoa, não vê o potencial. Essas qualidades da Rubenilda que ela tem hoje, ela tinha na época de jovem adolescente e na época de jovem na minha igreja. E eu não estava vendo e nem valorizando. Já pensou? Uma pessoa que não tem o pai crente, a mãe crente, ela tem uma responsabilidade dessas. Ela era a igreja, congregar na escola dominical, fazia parte do círculo de oração, ainda jovem, era a única jovem que fazia parte de oração. Então uma pessoa que tinha um compromisso sério com Deus, uma experiência com Deus, eu não estava vendo isso. Aí quando o pastor me mostrou isso, eu abri o olho, Deus me direcionou. E aí conversamos, aí ela ficou dizendo assim, não, esse sábado não, depois no outro sábado eu te dou a resposta. Aí outro sábado não, no outro sábado eu dou a resposta. Sei que ela me enrolou 3 meses para dizer o sim, né? Até que eu fiz algumas cartinhas, ainda hoje tem umas cartinhas que eu guardei com ela. Muito assim, especial, né? Para desalertar ela sobre aquilo. E ela deu sim, a gente estava um dia na igreja conversando e ela disse que, olha, estou disposta, tenho certeza que a gente vai casar, é Deus que está preparando isso. E tipo assim, ela me deu um sim no lugar mais especial, que foi dentro da igreja. Dentro da igreja, aí eu fiquei muito feliz naquela tarde de domingo, foi nesse dia de só conversa. Era sorrisos. Aí a gente não teve aquele namoro assim, pegado, aquele namoro assim de loucura, não. Foi um namoro decente, de cristão, de conversa. Eu coloquei tudo isso para ela com relação ao meu chamado, que Deus poderia nos levar para algum outro lugar. E eu tinha preocupação porque ela era muito mimada dos pais, ela era filha caçula, e eu tinha medo assim dela sofrer por sair de perto dos pais, como eu tinha sofrido muito, né? Mas ela aceitou super bem, a gente nunca morou próximo, nem eu dos meus pais e nem ela dos pais delas. Jesus nos tirou para longe da família e a gente, assim, nunca se deu nenhum problema, dificuldade. Ela tem entendido muito bem essa questão chamada, é uma senhora, uma mulher de fibra, de oração, de fé, e tipo assim, muito organizada. As coisas dela ela consegue organizar detalhe por detalhe.
Nunca perdeu uma escola dominical, culto de ensino, por onde foi. Quando ela fica em casa por algum motivo, ela está muito mal mesmo. Ela nunca teve saúde plena, para dizer assim, a Rubenilda não tem um problema de saúde. Quando não era uma coisa, era outra. Mas isso nunca foi uma Natália empecilho, nem para mim, nem para ela fazer obra. Tinha vezes que eu saía assim, chorando para atender alguma obra, alguma coisa assim, e ela ficava com uma hemorragia no fundo da rede, e eu dizia assim, tu tem coragem de ficar sozinha aqui? Fico, não tem problema não, eu fico aqui. Se eu me sentir mal, eu chamo uma vizinha. E às vezes eu ia aquele pensamento, aquele coração pesado, né? Mas eu ia, mas ela nunca dizia assim, não, fica, não vai, eu tô doente, tô passando mal, não. Ela sempre contribuiu, ela entendeu muito cedo, e eu creio que foi uma preparação de Deus para mim, que eu tivesse... Não estou dizendo que seria errado eu ficar para cuidar dela, na verdade poderia sim, mas ela nunca usou isso, porque poderia usar como chantagem, estou passando mal, e isso e aquilo. E o Senhor vê tudo isso. E o Senhor vê tudo isso, né? E mesmo que ela tivesse esse pensamento, ela estava exigindo algo necessário, porque ela estava em um momento fragilizado. Mas ela nunca foi esse tipo de pessoa de botar empecilho, dificuldade, não. Foi muito, muito, muito compreensiva. E todos os lugares que a gente foi, ela abraçou o povoado, abraçou o povo, sofrimento, lutas, mas ela nunca foi uma pessoa de reclamar e de apontar o dedo, por isso, por aquilo. Ela sempre abraçou a obra de uma maneira muito, muito certa. Então a Rubenilda é uma menina, uma moça, uma mulher muito incrível, uma mulher incrível. Nós estamos no meio do nosso casamento, no dia 20, faz 25 anos que nós estamos juntos, e cada dia eu admiro mais ela ainda, cada dia eu admiro ela por conta da... Qual é o dia? Dia 20 de agosto. 20 de agosto, o dia que a gente vai soltar esse corte aqui sobre a missionária Rubenilda. Sei. Ela é uma mulher vai especial. Vai ser homenagem do pastor Moisés. Eu fico feliz se acontecer isso. Olha! Pois é, muito bom. E os seus filhos? Como é educar os filhos, ter que educar os filhos dos outros? Às vezes tem que educar os filhos dos outros, né? Porque às tem vezes... uns pais que entregam pro pastor, assim, pro pastor tomar de conta muitas coisas que são os pais que têm que... Terceirizando a responsabilidade, Exato, né? terceirização. Eu creio que a questão da nossa família, eu digo assim para os meus filhos, nós somos uma família missionária. Tanto na questão da responsabilidade como a questão dos benefícios da obra, do reino, tanto uma coisa como a outra, nós somos uma família missionária. Então, os cuidados nós precisamos ter, eles não vão nunca, a gente nunca vai estar assim, precisar de estar desligado dessa responsabilidade. E vocês são um milagre de Deus na minha vida, porque falando em da Rubenilda, ela não podia ter filho, ela tinha um útero infantil. E aconteceu um milagre sobrenatural. Até que você perguntou sobre o sobrenatural no início, eu vou responder agora com esse testemunho. Ela tinha problema de útero infantil. Em 2005 ela foi despachada por um clínico geral de Teresina, que ela não tinha condição de ter filhos, nem por inseminação artificial. Ele diz, olha, não segura filho, e nem fazendo uma tentativa por esses outros meios de gravidez aí, que já é moderno hoje, muitas pessoas já podem ter filho dessa maneira da ciência, ela não poderia ter. Aí voltamos para casa assim, tranquilo, eu ainda resolvi, que ela não ia ter filho, combinei com ela para nós adotar um, ela não aceitou, disse, eu só quero se for meu, se Deus não me der eu também não quero. Eu admirei muito a postura dela, eu era muito apaixonado para ter filho, e ela disse, eu só quero se for meu. Segurou o pepino, depois tudo bem, não vou bater de frente contigo não, vou esperar no Senhor. Aí quando foi, me parece que 2004, Moisés, eu não lembro bem a data, sou ruim de data que só, mas entre essa data aí, nós estávamos em uma festa, São João do Grajaú, trabalhando com o pastor Ivaldo, Deus usou o pastor Ivaldo e chamou ela na frente. Missionário, Rubenilda, vem à frente, que nós vamos orar por você e Deus vai curar hoje você e Ele vai abrir a sua madre e daqui a um ano você vai ter uma filha. Foi muito específico aí na palavra profética para ela. E ele orou por ela naquele período, ela estava com 3 meses com a hemorragia, sem parar. E daquele dia em diante Jesus curou, operou na vida dela de uma maneira sobrenatural naquele dia. Dali ela se recuperou e a gente estava nessa época fazendo supletivo e o Senhor Deus permitiu que a gente só terminasse o supletivo. Terminou o supletivo, teve a formatura em janeiro. Aí quando foi fevereiro, a mulher engravidou. Não veio o tempo, aí não veio o segundo, tal. Aí o pastor sempre perguntava, e aí? Porque ele ficou preocupado por a profecia que ele deu, que ele sabia o problema que ela tinha. Aí não. Aí quando foi com 3 meses, nós fomos lá e ele olhou ela diferente, ele assim, bem acompanhou a gente
de próximo mesmo, sabe, tudo da gente. Aí ele viu assim, Robenilda assim, dando umas cuspidas assim, meio mole, esse negócio assim, diferente. Aí ele disse, essa daí tem coisa aí, aí tem negócio aí, hein? Aí a gente tava super normal, porque era normal faltar essa questão dos tempos dela, né? Aí ficou, a gente, depois vai pra rua e fazer o exame. Aí fomos lá, aí deu que ela estava grávida de 3 meses, era Joquebede, né? Então, um milagre. Mais um milagre. Então, foi maravilhoso, sobrenatural. Aí a Joquebede veio só para aumentar a nossa firmeza de fé, de confiança no Senhor. E desde quando a gente nasceu, a Joquebede nasceu, a gente continua a mesma pegada, levando para a igreja, ensinando, orientando. Não é aquela questão de forçar a barra, você tem que ser isso. Olha, a sua responsabilidade é como crente. Independente de você ser filho de pastor, você é crente em Jesus. Eu quero ser para você a motivação, o exemplo e o modelo a ser seguido. Mas eu não quero nunca te pressionar para você ser aquela pessoa que vai fazer as coisas de mau humor, obrigada, ou de uma maneira assim que seja radical. Eu quero que você seja uma pessoa natural, na maior naturalidade possível. Você faça a sua oração, leia sua Bíblia, congregue, vá ao culto, seja aberta comigo, com a sua mãe, somos seus amigos. E a gente procura educar eles em tudo, tanto a Joquebede como a Isaac Gabriel. A Joquebede ela é já mais sensível, ela se emociona nos louvores, na igreja, nos cultos, já pediu para ser batizada nas águas de forma assim natural, nunca diz assim, o tempo, a idade, vai chegar a sua hora. Ela faz isso, fez isso com muita alegria. E eu fazia 14 anos, fazia 15 anos em dezembro, para a glória de Deus, ela não é uma menina problemática, trabalhosa, nunca reprovou de ano. E mesmo assim, a gente tem uma vida assim, de muita mudança, muita quebra, né? Tá nesse ano no colégio, no outro ano para outro colégio, no outro ano outro professor. E isso afeta muito eles, mas mesmo assim eles têm dado a volta por cima. O Isaac Gabriel teve um pouquinho de dificuldade devido à alfabetização dele. Quando ele estava bem ferrado, assim, focado na alfabetização, a gente mudou de colégio. Aí a gente foi para um colégio que não era tão legal a alfabetização. Aí ele ficou, umas coisas ele aprendeu com muita facilidade e outras coisas que eram assim, o básico da alfabetização, um pouquinho de dificuldade. Por exemplo, com relação à escrita e à interpretação de texto. Hoje ele está no 6º, mas já tem um pouquinho de dificuldade. Tem que estar, agora mesmo está falando de ajeitar para ver se fazer aquelas aulas que a gente dá secular, né, para dar uma melhorada, né, um reforço, para ver se ela melhora. Mas assim mesmo, eles são inteligentes, tanto na questão do estudo, como também na questão da igreja. Eles perguntam, pai, eu posso fazer isso? Pai, por que eu não faço isso? Eu vou explicar, às vezes levo a Bíblia, às vezes oriento eles como fazer. Aí quando eles ficam teimando, você já viu o pai fazendo? Você viu a mãe fazendo? Não, pois não é para a gente fazer. Nós estamos compromissados com o reino e com Deus. Então isso aqui não é porque vai ficar ruim para a gente, vai ficar ruim para o reino de Deus. E nós somos servos desse reino e nós devemos obediência a eles. E eles assim super de boa, não brigam, não batem o pé, eles entendem. E graças a Deus a gente tem conseguido conciliar igreja e família com uma forma assim muito natural, e eu creio que atento, eles não têm reclamado muito, né? No início, quando a Joquebede tinha 3 anos, ela tinha 5 anos. Um dia ela perguntou assim, pai, que dia você vai ficar em casa pra gente ficar junto? Aí ali foi um sinal verde que acendeu, né? Eu digo, ela tá sentindo a minha falta. Aí eu digo, olha, a partir de hoje, toda semana eu vou tirar um dia para ficar em casa com vocês. Mesmo que não tenha como ficar um dia, mas, por exemplo, quando eu chego em casa, eu resolvi vir para cá. Quando eu venho ou vou fazer alguma coisa, eu não resolvi mais dormir em lugar nenhum. Aí eu sempre volto para ficar em casa à noite. Sempre eu volto para estar com eles à noite. Aí tem aquele momento, às vezes a gente brinca, às vezes a gente conta história, às vezes a gente faz o culto doméstico. Então, eu sou muito feliz com a minha família, com a minha esposa, com meus filhos, assim, muito feliz mesmo, assim, de não sentir falta de nada. A graça de Deus supera, viu? Glória a Deus. Olha, nós estamos falando sobre o custo de servir a Cristo. Porém, eu vi aqui que os benefícios nem se comparam. Olha, aos 3 anos, morreu e ressuscitou, o Senhor ressuscitou. Milagre. A esposa não podia ter filhos. Jesus curou. 2. Inclusive, teve um entre o Isaac, teve um aborto, né? Foi 3. Foi 3, então, foi. né?
Foi. Então, qual o custo? Que custo que eu não vejo mais? É Só investimento. vejo benefício. Glória a Deus. Glória a Deus. Grandes são os benefícios mesmo de servir a Cristo Jesus. Agora, para a galera que está aí querendo um dia a liderança de uma igreja, os jovens que almejam, né? Um ministério pastoral, ser missionário, o que o senhor tem a dizer para eles? Eu tenho para dizer para os nossos jovens, inclusive eu fico muito feliz quando eu vejo um jovem assim empolgado, tanto homem como mulher, quando eles estão assim dedicados à leitura da Bíblia, à oração, a participar dos cultos da igreja. Eu fico muito feliz porque eu entendo que eles já tiveram experiência com Deus e querem aprender e crescer, né? Eu acredito que o jovem hoje da igreja, o novo cristão, o que precisa ser feito no momento é se prepararem. Se prepararem sem ter aquela expectativa. Eu quero ser pastor, não. Se prepare para servir ao Senhor com excelência, independente de função, de cargo. E isso aí vai ser aquilo que Deus vai dizer. Buscar primeiro o reino de Deus, as demais coisas serão acrescentadas. Então, busque primeiro o reino de Deus, busque o preparo, busque o conhecimento, busque uma vida de santidade com Deus, porque essas outras coisas aí, com estalar de dedo, Deus faz que elas aconteçam. Eu vivi, olha, praticamente 17 anos no campo missionário, intenso, e muitas pessoas, amigas minhas, amigos meus, foram para o ministério primeiro que eu, foram para igrejas grandes, e quando eles me viam na convenção, eles olhavam assim, meu crachá de missionário. Aí perguntavam, e aí, senhor, o que está acontecendo contigo? Tu está com a vida de sendo missionário, ninguém vai te apresentar? Eu digo, meu filho, esse detalhe é com Deus. Eu estou fazendo a obra e não tenho nenhuma preocupação para essa questão do ministério pastoral. Na hora de Deus vai acontecer. Então, Deus me preparou 17 anos no campo missionário para mim hoje viver o que eu estou vivendo hoje na obra, no ministério, como pastor, auxiliar com muita alegria, auxiliando o pastor Ivaldo há quase 14 anos, uma escola de teologia pastoral. Toda vez que converso com ele, que a gente senta, que a gente conversa, uma pessoa muito preparada, tanto ele como a missionária branca, e servir ao Senhor e servir a igreja junto com eles é um aprendizado muito grande. Aí o que acontece? O que aconteceu? A preparação para 17 anos, de 17 anos eu tenho como preparação. E dentro de um ano, Deus fez que tudo acontecesse. Eu fui apresentado em Coroatá, em outubro de 2013, melhor dizendo, 2013. E quando foi dezembro de 2020, 2015, 17, 18, eu fui ordenado ao Santo Ministério. Então foi uma questão assim de rapidez. Por quê? Porque eu já estava exatamente aquele homem preparado, maduro, equilibrado para tomar qualquer tipo de responsabilidade por conta do preparo que eu tive. O campo missionário me prepara bastante, me forjou. E hoje, assim, eu, graças a Deus, não tenho essa dificuldade de lidar com as situações do ministério, da igreja, de qualquer frente do seu trabalho. Não estou dizendo que eu sou o super-homem, super-herói, mas aqui um pouquinho de experiência ajuda muito a gente a tomar a decisão e ajuda também a gente também ter aquela tranquilidade de que a gente está no rumo certo, no caminho certo e fazendo o certo, que é o servir a Deus. Então eu digo para os jovens, se prepare, estude o quanto você pode, se dedique à oração, seja um homem de santidade, obediência às suas lideranças e prepare para ter um bom casamento quando chegar o tempo, porque o resto aí Deus vai resolver, vai preparar e vai dar essa igreja, esse ministério, essa obra missionária, seja aqui no Brasil ou fora do Brasil, é só questão de tempo e de preparo. Para o jovem ele precisa estar exatamente com os pés no chão com relação a isso. Pastor Moisés, com relação ao ministério pastoral e o campo missionário, qual dos dois está precisando mais pessoas aí, na sua opinião? Eu creio sim, Natália, que todas as áreas sempre precisam de mais de reforço, no sentido, tanto na questão da liderança, em algumas igrejas, falando a nível de Maranhão, a nível geral, né, de regiões, que existem algumas regiões ainda carentes de missionários e algumas regiões também necessitando de pastores que tenham perfil para determinadas situações, determinadas regiões, né? Então, existe ainda essa carência no sentido de perfil, mas com relação ao abrangimento desta obra, tanto um como o outro, para a glória de Deus, o Maranhão é um celeiro de missionários, um celeiro de obreiros de muitas
igrejas que estão em franco crescimento. Eu acredito que é exatamente mais importante eu frisar aqui a questão do preparo para essa demanda. Porque eu entendo assim, cada um tem um carro-chefe do ministério. O carro-chefe do meu ministério, se eu puder dizer assim, é a missão mesmo, corpo a corpo. Eu me dou bem, eu me identifico com essa questão de evangelizar, de fazer um culto, de fazer uma cruzada. Eu gosto porque isso foi a minha formação a vida toda. Mas isso também não me diminui na questão de atender a outras demandas que a igreja precisa. Eu preciso ter também esses outros lados, administrativo, agenda, essas questões. Aí eu acredito sim, que se o chamado de determinado pastor é para essa questão do evangelismo, da mensagem, da pregação, ele precisa preparar o maior número possível de discípulos que ele possa ver o ministério dele crescendo para essa área. Ele tem esse chamado missionário, então eu quero ter o máximo de discípulos, se o Senhor me permitir que eu gere algum discípulo, que sejam missionários dentro da realidade da obra, dentro daquela realidade. Pode ser um missionário universitário, pode ser um missionário urbano, pode ser um missionário na zona rural, dependendo da carência, se ele for preparado para encarar essas situações, eu acredito que é essa preparação que a gente precisa dar para eles. Aí, tanto de um lado a questão do perfil, como de um outro lado a questão da região, existem essas carências. Eu não coloco nem assim o mais difícil e nem o mais fácil. Todos são difíceis, porque a gente precisa estar certo e ciente que fulano dá em tal lugar, fulano dá em tal função, fulano dá em tal função. É só essa questão aqui de escolha que a gente precisa estar direcionado por Deus, aonde que esse missionário vai ser mais útil e aonde esse pastor vai ser mais útil. Essa questão que precisa ser analisada que nós, como líder, analisamos, e como CEADEMA e também como CEMADEMA, né, que são os órgãos que administram toda a questão das igrejas, como a questão também dos campos missionários. A CEMADEMA tem feito um trabalho brilhante nessa área, e também a CEADEMA, que é a convenção, tem feito um trabalho brilhante nessa área. E o resto são alguns detalhes que precisa sempre estar alguns reajustes, né? Certo, nossa conversa aqui foi maravilhosa e eu gostaria que o senhor desse alguma mensagem reflexiva para todos os nossos ouvintes, né? O que vier no seu coração, a palavra de Deus, né? Porque a gente sabe que as pessoas que vão assistir, nada é por acaso. Tudo tem um direcionamento do Espírito Santo. Se você vai assistir esse podcast, com certeza foi porque o Espírito Santo permitiu e quis que você assistisse até o final. Então, o pastor Moisés vai trazer aqui uma mensagem reflexiva, o que o Senhor mandar no seu coração. Amém, glória a Deus. Eu gosto muito dessas mensagens reflexivas, que todo ano eu tiro um versículo bíblico da Bíblia para ser o modelo da minha vida, e eu procuro materializar aquele versículo. Então, eu quero passar essa experiência aqui da minha vida pessoal, mas pode servir como exemplo para qualquer uma das pessoas que está ouvindo esse podcast. Eu entendo, lá no Salmo 37, o versículo 4 e o versículo 5, eu estou vivendo esse versículo já há mais de 2 anos. Eu tirei esse versículo assim, eu vou viver materializando esse versículo. O versículo diz, deleita-te no Senhor, e Ele concederá o que deseja o teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor e confia nele, e o mais Ele tudo fará. Então, esse versículo, ele sendo vivenciado dia após dia, ele vai tratar do nosso desespero, vai tratar da nossa ansiedade, dos nossos conflitos, das nossas angústias, das nossas incertezas. É só questão de entender que o Deus que nos criou está cuidando de nós. E não tem nenhuma tempestade, nenhuma turbulência que seja maior do que o nosso Deus. Então, se Ele permitiu alguma coisa, é porque Ele quer nos ensinar alguma coisa dentro daquele momento, dentro daquela situação. Então, eu só faço dizer, deleita-te no Senhor, e Ele concederá o desejo do teu coração. Amém. Glória a Deus. Pastor Moisés, que conversa... Essa conversa que vai render, Espero que eu acredito que vai ter testemunho depois desse podcast. Glória a Deus. Que vai ter pessoas dizendo, eu fui muito abençoada pelas palavras do pastor Moisés, porque o Senhor falou comigo através da vida dele, da história dele, eu acredito. E por isso eu agradeço muito, mais uma vez,
porque o Senhor aceitou o nosso convite, Amém. né, para esse podcast. O primeiro episódio é um desafio, né? É um desafio grande. O primeiro episódio já assim. E muito obrigada, pastor. Quem sabe, mais uma vez, o senhor vai estar aqui com a gente, compartilhando mais histórias, porque eu tenho certeza que o senhor ainda tem muitas histórias para contar. O senhor contou aqui umas histórias bem fortes. Inéditas até. Inéditas. Nós tivemos aqui informações exclusivas. Olha, o podcast Prosa Cristã tá de parabéns, viu? Veio para ficar, viu? Que benção. Veio para ficar. Que benção. Eu profetizo que os podcasts será uma benção. Eu orei por isso. Eu agradeço aqui a confiança, o convite. E estamos aqui para contribuir para o reino de Deus. Conte conosco com as nossas orações. E, se preciso, a gente volta mais vezes, em nome de Jesus, com muita alegria. Eu que fico muito alegre. E você que ficou até aqui, muito obrigada. Continue conosco, siga as nossas redes sociais, tá? E fiquem, se vocês quiserem sugerir também convidados para cá para o podcast, fiquem à vontade, nós estamos abertos para ouvir cada um de vocês. Muito obrigada e até a próxima.